passaram a semana? Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro de estudos, a mais um encontro de reflexões, mais um estudo de debate sobre o livro O que é o Espiritismo. Esse pessoal que já está aí no chat, eu pediria a todos, como que está aí, olha lá, a Rosana já está aí, a Márcia, a Sonilda chegou agora, boa tarde, Socorro, a Cris chegou cedo, hein, Cris? A Jo, a Luísa, o Zanin tá aí, o Fadel, a Dani, a Janaína. Vocês conseguem, som e imagem, tá tudo ok? Vocês conseguem me ver, me ouvir, tá tudo certo? Me dê um retorno, por favor. Vocês conseguem, me dê um retorno aí.
Já vou tirar ele já, tá? É só para testar o som, viu? A Didi tá aí, então, não, a música de som eu deixei proposital só para vocês verem o som se estava saindo certinho ou não, tá? Eu já tirei ela agora. E vocês conseguem me ouvir melhor agora ou não? Tudo tranquilo? Tudo ok? Zanin, agora tranquilo ou não? Então vamos lá. Olha, eu quero convidar a vocês para a gente começar a fazendo sempre a nossa prece inicial, ok? Então aqueles que estão aí, que querem nos acompanhar, eu faço o convite, tá? Para que esteja conosco. Então vamos lá? Quero que vocês tirem a mãozinha do teclado, fechem os seus olhos. Vamos rogar a Deus Pai Todo-Poderoso o amparo necessário para esse nosso encontro dos domingos à tarde. Que os bons espíritos que já estão conosco, com a permissão de Deus sempre, possam nos ajudar, nos auxiliar, nos conduzir da melhor maneira possível, a fim que nós possamos ter um encontro mais que perfeito, um encontro onde vamos levar os textos de Kardec à reflexão, ao debate, ao estudo, a fim que podemos aprender um pouquinho mais para que possamos somar em nosso conhecimento e que esse conhecimento possa ser convertido em ação a fim de nos melhorarmos. E que esses bons espíritos possam estar sempre conosco, também impedindo a ação dos espíritos que insistem ainda em nos querer mal. Em nome de Deus, nós damos por aberto o nosso encontro, ok? E aí, meninos, olha lá, ó, hoje nós já vamos ver de cara lá. Ó, não esquece aí, hein? Por favor. Dá aquele joinha, dá aquele compartilhar. Para que a gente possa estender, né, a todos que precisam, a todos que às vezes precisam de um conforto, tá em casa lá de boa, tá sem fazer nada. Então vamos aproveitar e vamos colocar esse pessoal para quebrar a cabeça um pouco, ok? E hoje nós vamos falar sobre, olha lá, ó, a impotência dos detratores. A gente vai dar sequência, né, ao diálogo que nós estamos tendo com, né, o primeiro capítulo, né, que são a pequena conferência espírita. Nós já estamos no segundo diálogo, olha só que legal, o cético. E hoje a gente vai ver a impotência dos detratores. Me perguntaram durante a semana sobre qual livro que eu sigo. Tem livros, tá, em PDF, em e-book, é gratuito, que você pode baixar pela internet. Eu acompanho pela Kardecpedia. Então, você pode acessar do seu computador mesmo ou do seu celular www.kardecpedia.com.br. Lá você vai encontrar não só o livro que é o Espiritismo, mas todas as obras de Kardec, totalmente interligadas e, melhor ainda, gratuita. Um grande abraço ao Cosme, a Lilian, tá? E a todo o IDEAC, né, que nos proporciona essas ferramentas para estudo. Tranquilo? Então é por lá que eu sigo. Se você quiser seguir também, à vontade. Beleza? Então vamos lá, sem mais, sem menos. Deixa eu ver como é que tá o chat aí, tá tudo certo. A Kelly também tá aí. O D já chegou, ótimo. Edilane. Tá, então vamos embora, é nóis. Tamo junto, junto e misturado. Então vamos lá, já vamos direto já no primeiro, né, o cético já questionando Kardec, e eu trago para vocês
Convenho que entre os detratores do espiritismo há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar. Lembrando que o diálogo anterior, Kardec cita essa questão, tá? Mas, ao lado deles, diz o cético, não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso? Olha que coisa interessante, legal esse questionamento do cético, né, em referente a questão dos detratores, dizendo que não só tem gente, né, tem gente muito boa, gente de um nível de conhecimento bom, alto, que também, né, é detrator. Agora aqui a resposta é longa, tá, né, nesse segundo diálogo. Então, eu vou ler para dar uma para quem quer acompanhar literalmente, mas eu só vou destacar alguns pontos. E esses pontos que eu destacar, eu vou colocar aqui para vocês. E aí a gente vai comentando bloco a bloco, tá ok? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar antes de entrar na resposta de Kardec, o que são os detratores? Primeira coisa, a gente tem que saber o que é. Então é aquele indivíduo que desqualifica, é aquele que é o difamador, é aquele que difama e desvaloriza a importância de algo ou também de pessoas, de alguém. Tá? Então esse é o detrator. Então a gente tem que estar com isso na mente porque o título é Impotência dos Detratores. Impotência daqueles que difamam o espiritismo, daqueles que querem desqualificar, aqueles que querem desvalorizar e aqueles também que atacam até Kardec, né? E Kardec ele vai responder da seguinte maneira, ele vai falar assim: não o contesto, então, ou seja, ele está de conforme acordo com o questionamento do cético. Isso respondo que o Espiritismo também conta em suas fileiras, né, muitos homens de valor não menos real. Olha só, dignos mais. Aí eu coloco para vocês, tá? Dignos mais, aí a gente vai lá, ó. A imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Só a má fé, aqui ele já está falando da questão da má fé, tá? Pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Okay? Aqui a gente vai fazer um breve comentário, tá? Antes que alguém me pega pelo pescoço aí. Ele cita, só a má fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Aqui, mulheres simples, meninas que nos acompanhem, que vão nos acompanhar, tenha calma, tá? Aqui Kardec ele vai responder ao cético, né, primeiramente, né, que ele não contesta esse questionamento, tá? Mas deixa claro que há muitos homens de ciência, né, e de alto grau, né, intelectual que também são a favor do espiritismo e que só precisaria de uma má fé dizer que o espiritismo tem adeptos recrutados entre mulheres simples. O que ele quer dizer com isso? Mulheres simples. Aqui essa colocação de Kardec, no que diz respeito a essas mulheres simples, não quer dizer que Allan Kardec é machista, tá? Ou que o texto é contra a mulher e tudo mais. Então, por isso eu já quero justificar para não ter esse problema, ok? Quero deixar muito bem claro. Convém que nós voltemos àquele contexto histórico da época que Kardec escreveu esse livro, 1859, ok? Então, o papel da mulher nesse século XIX, na época de Kardec, ele possuía um cenário muito sombrio e muito triste. Além disso, né, um cenário austero, constrangedor. Até hoje a gente vê isso, só que em menor grau. Naquela época, às vezes, muito mais. Ou seja, caracterizava naquela época também um tempo de longa dominação, de uma absoluta submissão. Por isso que Kardec coloca desta maneira a questão das mulheres simples, tá? Ele não está diminuindo. É que naquele contexto histórico é que a mulher passava. E a gente vê, às vezes até hoje, né, muito disso. Tranquilo?
Então, meninas, por favor, hein? Olha, quero agradecer a Elaine Menato que está conosco hoje, a Nath também chegou, a Cleonice, a Vilma também já chegou. Obrigado, viu? Então, é essa questão. Então, Kardec não é que ele é machista ou que ele é contra a mulher ou o movimento feminista, longe disso, hein? Por favor. Ok? Vamos continuar? Kardec vai falar no texto para nós. Um fato peremptório responde, além disso, a essa objeção. É que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, olha lá o que ele vai colocar e eu trago para vocês, olha lá. Ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. Olha que interessante essa colocação dele. Por isso que eu destaquei para vocês. Ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. Até hoje, tá? E ele vai continuar no texto, literalmente, tá? Eu trago no texto agora. Opa, isso. E ele vai dizer: entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que se tenha lisonjeado com a ideia de lhe dar um golpe mortal. Olha que legal. Sem querê-lo, todos, sem exceção, concorrem para a sua vulgarização. Então vamos entender esse bloco aqui. O que nós temos que destacar? Que Kardec ele afirma com todas as letras, tá? Ele é bem categórico, que ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. Todos, sem exceção, concorrem para a sua divulgação. Até aqueles que são detratores, até aqueles que querem o mal ou que incitam discussões inúteis, que incitam coisas que não quer dizer nada a ele. Ok? Então, tudo vai contribuir. Tanto que nós podemos até tirar como exemplo o Auto de Fé de Barcelona, que quando todo mundo pensou que era o fim, pelo contrário, através daquilo que eclodiu, né, a vulgarização do espiritismo como ciência. Ok? Tudo tranquilo? A gente podemos prosseguir. No texto, Kardec ainda vai nos dizer: uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos, olha lá, chuva de dardos, ele vai utilizar esse termo, que lhe atiram, não provará a sua força mácula e a sua segurança nas bases que se afirma? Não será esse fenômeno digno da atenção dos pensadores? Aqui, vocês conseguem entender o que Kardec quer dizer com essa afirmativa de o espiritismo avança com toda a sua força no meio de uma chuva de dardos? Olha que legal, né? Então, para você ver, ele recebia não só a doutrina em si, mas o próprio Kardec como homem, ele recebia insultos, ele recebia pancadas, pedradas e tudo mais. Porque desde que ele lança, em 1857, o Livro dos Espíritos, a vida dele foi transformada. E ele já sabia, porque já tinham avisado ele da missão dele, árdua e árida, né? Então, por isso que ele vai falar que o espiritismo, não só o espiritismo, mas ele também, né, avança com tudo, mesmo meio à chuva de dardos, ok? E ele vai continuar no texto, para quem está acompanhando o literal. Também já hoje, muitos deles avançam em que deve haver nisso alguma coisa de real. Que talvez seja, olha só o que ele vai colocar, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que, de tempos a tempos, abalam as sociedades para transformá-las. Olha que interessante essa colocação de Allan Kardec, dizendo que um desses grandes movimentos que são irresistíveis, que de tempos em tempos abalam todas as sociedades.
Então guarda bem isso que a gente vai utilizar já já para nós comentarmos sobre essa questão, ok? E Kardec vai continuar dizendo para nós. Isto tem dado sempre, né, esses grandes movimentos irresistíveis, né, com toda a ideia nova chamada a revolucionar o mundo. Forçosamente, elas encontram obstáculos porque lutam contra esses interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Porém, olha só, aí a gente vai entender, começar a entender por que Kardec coloca que são movimentos irresistíveis que de tempos em tempos abalam a sociedade. A gente vai entender, porque olha o que ele vai colocar para nós. Como estão nos desígnios de Deus, olha lá, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada as poderá deter, é a prova de serem a expressão da verdade. Então, olha que interessante quando ele fala, né, a expressão da verdade. Então, por que ele de vez em quando essas questões, né, vêm para abalar o mundo, são irresistíveis? Porque estão dentro dos desígnios de Deus para que se cumpra uma lei natural, que é a lei de progresso. Então, isso vem de vez em quando, né, abalando toda a sociedade, sacudindo ela, para que se possa cumprir a lei de progresso. Tudo tranquilo? Então, aqui eu quero comentar alguma coisa a respeito desse bloco. Quando ele fala um desses movimentos irresistíveis, né, que de tempos abalam a sociedade para poder transformá-la, aqui a gente podemos extrair no caráter progressivo das revelações. A gente pode trazer isso. Se você pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma olhadinha depois lá em casa, você vai ver que temos lá as 3 revelações. É interessante, a gente tem que buscar subsídio dessas 3 revelações. Ó. Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então, de vez em quando, né, isso vem para abalar a sociedade e está dentro é um desígnio de Deus para que se cumpra a lei de progresso e para impulsionar nós, né, toda a humanidade, de tempos em tempos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vai dizer Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, não penseis que vim destruir a lei. É uma coisa que Jesus fala isso em Mateus, né? Eu, os profetas, não vim para destruí-los, mas para lhe dar cumprimento. Porque em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Okay? Então vamos lá. O próprio Jesus já disse, ele não veio mudar nada, ele não veio destruir nada, ele veio só fazer o seu cumprimento. Assim mesmo ele veio e já anunciou o Consolador. Kardec veio solidificar essa ciência. Então vamos começar com Moisés, que é a primeira revelação. Lá vai dizer o seguinte, 2 partes bem distintas da lei mosaica, né? A de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a civil ou disciplinar, que nós podemos chamar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada, isso guarde bem, hein? É apropriada aos costumes e ao caráter do povo daquele contexto e se modifica sempre com o tempo. Então a gente tem que entender que essa lei de Moisés, ela tem uma parte que é, né, imutável, que é a parte divina, lá no Monte Sinai, e tem, né, o código de conduta daquele povo, daquela época, para aquele contexto. Então a gente tem que estar sempre ligado ao contexto em que isso foi inserido. Talvez, apesar que eu sempre falo que essa questão da lei de Moisés não é bem complicada, ela é simples. Eu acho que se nós, desde a época de Moisés,
seguisse pelo menos 10 mandamentos, não precisaria vir nem Jesus e não precisaria nem vir o Espiritismo, porque já estava muito melhor. Mas é como a gente não segue nem até hoje a lei de Moisés, né? Quanto mais a de Jesus ainda. Aí piorou. Mas a gente vai caminhando, tá? A gente vai caminhando. Tanto que aí depois de Moisés, veio Jesus, né? Veio Cristo. Jesus não veio destruir a lei, como ele mesmo foi muito afirmativo, né? No que ele quer dizer o quê? A lei de Deus. Ele não veio, né, destruir o que é a lei de Deus. Porque se ele viesse destruir a lei de Deus não seria imutável. Ele veio cumpri-la. Ou seja, ele veio desenvolver ela. Ele veio dar o seu verdadeiro sentido. E, olha só que interessante, ele veio colocar ela de uma maneira mais adequada ao nosso adiantamento naquela época. Apesar que isso há mais de 2000 anos, tá? E se nós pegarmos essa lei até hoje, a gente não entendeu. 2000 anos depois, a gente não entende. Mas tudo bem, vamos seguindo, tá? Que ele vai falar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescenta, aí está toda a lei e os profetas. Tudo bem, pessoal do chat? Tudo tranquilo aí ou não? A Cris Tavares está com a gente. Nossa, olha aí, o Centro Espírita de Prece. Opa, legal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado vocês pela sua presença. Legal. Sempre vejo a transmissão de vocês lá. Tranquila? Pessoal, tudo certo aí? Podemos continuar? Então vamos lá. Aí depois de Moisés, depois do Cristo, nós vamos ver o Consolador prometido que Jesus havia falado, que é o Espiritismo. O Espiritismo, olha só, é a nova ciência que veio revelar aos homens, olha que interessante, por meio de provas irrecusáveis, olha, irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Porque até então nós tínhamos flashes, tínhamos vestígios, tínhamos fatos, mas a gente não entendia como é que era. Tá? O Espiritismo veio, tá, organizar, veio explicar, veio dar um novo sentido e uma nova explicação para nós, ok? Por meio de provas irrecusáveis, tá, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o nosso mundo físico, com o mundo material. E o Espiritismo ele nos mostra esse mundo não mais como aquela coisa sobrenatural, né? Aquela coisa. Não, pelo contrário. Ele veio nos mostrar como uma das forças vivas e incessantes, atuantes da natureza, como uma fonte de uma infinidade de fenômenos que até então eram incompreendidos. Apesar que nós ainda não temos uma visão muito pequena do que seja isso, mas nós já estamos começando a compreender. Por essa razão, rejeitados os domínios do fanático, né, e do maravilhoso. Então, o Espiritismo veio matar esse sobrenatural e maravilhoso. A gente vai ver daqui a pouco alguma coisa sobre isso, tá? O Espiritismo, ele é a chave que nos ajuda a entender, né, nos ajuda a tudo explicar com facilidade. O Espiritismo, como muitos pensam, ele é muito mais simples do que imaginamos para estudar. Okay? E ainda, sobre essas três, né, a lei do Antigo Testamento, ela está personificada, é uma coisa importante agora para todos nós. Tá? Se a gente pegar a primeira revelação, Moisés, né, ela está personificada, esse Antigo Testamento, ele se personifica, né, em Moisés. O Novo Testamento, no do Cristo. Só que olha o detalhe, o Espiritismo, que é essa terceira revelação da lei de Deus, ele não está personificado, como muitos pensam, em ninguém. Porque ele é produto de um ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos. Olha que interessante, que são as vozes do céu que por todas as partes da terra e por inumeráveis multidões de intermediários veio
através, né, do encarnado Allan Kardec, gerir e formatar toda essa ciência para nós. Então, isso tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas até de revolucionárias, que vão sacudir o mundo. Forçosamente, elas encontram obstáculos, sim, porque lutam contra interesses que até então são fincados, com os prejuízos, com os abusos, né? E elas vêm para destruir mesmo, vêm para quebrar essas coisas, esses paradigmas, essas coisas do sobrenatural, no caso do espiritismo, né? Para que se cumpra o quê? Sempre o progresso da humanidade, porque todos nós estamos mergulhados, né, na lei de progresso. Ok? Tudo tranquilo? Podemos continuar? Tudo certo? Deixa eu dar uma passadinha no chat. Pessoal, tá tudo ok aí? Tá tranquilo? Tudo tranquilão? Então vamos lá, vamos continuar então, que tem bastante coisinha hoje. No texto, voltando ao texto agora, essa impotência dos adversários, ou seja, dos detratores, né, do espiritismo, prova primeiramente, como já disse, que lhe faltam boas razões, vai dizer Kardec, pois que as que lhe opõem não são convincentes. Ela dinama, né, ainda de uma outra causa, que inutiliza todas as combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo que o fazem para contê-la, e não podem achar o motivo por não buscarem aonde ele realmente está. E aí ele vai continuar no texto e eu trago para vocês, olha lá. Uns creem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles e, mesmo mais forte que Deus, outros, no aumento da alucinação, olha só, da alucinação humana. Olha que interessante esse trecho. E aí ele continua, né? O erro, ele vai falar, de todos está em crerem que a fonte do Espiritismo é uma só e que ela se baseia na opinião de um só homem. Olha só, então é um grande erro isso. Porque a gente tem que estar mais ligado na construção do Espiritismo, como que isso se construiu, para a gente poder, que não foi fruto da ideia de Allan Kardec, do professor Rivaio, não foi isso. E a gente tem que entender, ok? Aí a gente continua no texto, né? Daí a ideia que poderão arruiná-los, refutando essa opinião. Eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Essa fonte do Espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos não possam se manifestar, em todos os países, nos palácios e nas choupanas. Olha que interessante. Eu quero chamar a atenção de vocês, para que vocês também não fiquem muito paradão aí no chat. Como que vocês conseguem ver essa afirmativa de Kardec? Estou com vocês lá no chat. O erro de todos está em crerem que a fonte do Espiritismo é uma só, que se baseiam na opinião de um só homem. Vocês têm essa compreensão de que não está fundada somente numa ideia de um só homem, ou de uma só comunicação, ou de um só espírito comunicante? Não. Essa fonte do espiritismo, ela é muito mais do que que a gente pode imaginar. Ela, mesmo que você queimasse todos os livros existentes do espiritismo, se você deletasse todas essas coisas da internet, tudo bem. Porque a fonte não está em livros, não está em ideia, ela está
no espaço, ela está no mundo dos espíritos. E nada impediria deles voltarem nos mais diversos pontos e começarem novamente. Claro que isso a gente não quer, né? Mas por quê? É a mesma coisa, se as ideias são só minhas e eu mato, alguém me mata, eu rasgo os meus livros e me mato, acabou. Mas não é o caso. Não é o caso. Tanto que Kardec vai nos falar no texto, literalmente no texto, que a verdadeira causa está, pois, na própria natureza do Espiritismo. É isso que causa, às vezes, dificuldade para os detratores, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite de cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos e por elas certificar-se da veracidade do fato. E aí ele vai fazer uns questionamentos interessantes. Como persuadir milhões de indivíduos que tudo isso não é mais que uma comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando, ele vai dizer Kardec, sem o concurso de estranhos, eles próprios se obtêm tais resultados. É possível, vai falar Kardec, fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmos? Que a si mesmos procurem enganar, fazendo o papel de charlatães e escamoteadores? Então, olha só que interessante. Aí ele vai falar para nós e eu vou trazer para vocês, olha lá. Essa universalidade das manifestações dos espíritos que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina. É uma força que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível. E aí Kardec vai continuar no texto, e literalmente no texto, né? Assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem a rapidez que se transmite um despacho telegráfico. Ele faz na sua época analogia com um telégrafo, tá? E é de encontro a essa força que todas as negações se veem quebrar, porque elas equiparam as asserções de quem pretendesse afirmar, os que sentem a ação dos raios solares, que o Sol não existe. Então, quando Kardec, vamos comentar um pouquinho sobre esse trecho, quando Kardec fala que essa fonte do Espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar que os espíritos não possam se manifestar, seja em países, palácios, choupanas, casebre. Kardec está falando que a verdadeira causa está na própria natureza do Espiritismo, nos espíritos que estão no mundo dos espíritos, tá? Essa força que provém não só de uma fonte, né, mas que permite diretamente ela se comunicar nos diversos pontos de diversas maneiras. É isso que ele está querendo dizer para nós. E sim verificar a veracidade desse fato. Essa universalidade que Kardec se refere, tá, é o que desmente o que? Os detratores. Essa universalidade nós vamos encontrar, né, no controle universal dos ensinos dos espíritos. Então, lá fica a dica de leitura aí para todos, né? Procura lá, controle universal do ensino dos espíritos. Lá ele vai dizer para nós num texto interessantíssimo. Ele vai dizer que se a doutrina espírita, olha só, fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão luzes de quem tivessem concebido. Ora, ninguém aqui poderia ter a pretensão fundada de possuir ele só a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se tivessem manifestado em um só homem, nada garantiria a sua origem, pois seria preciso crer sob a palavra daquele que dissesse ter recebido o seu ensino, admitindo a sua parte de uma perfeita sinceridade, ao menos poderia convencer as pessoas ao seu ambiente.
Poderia ter sectários, mas não conseguiria jamais atrair todo mundo. O que quer dizer nesse controle? Um exemplo, ele fala aqui, ó, e eu quero comentar isso, quero deixar claro para todos. Se os espíritos revelassem a um só homem, vamos supor que viesse uma revelação só para mim, que eu recebi de um espírito comunicante, vamos lá, pode ser via mediúnica. Daí eu recebi e ele me deu um texto, ele começou a dar vários textos, mas só eu e ele, só um homem, só um espírito comunicante. Isso não teria garantia. Por quê? Porque o máximo que eu conseguiria era falar para aqueles que são mais chegados e ver que eu sou sincero nas minhas palavras, eu ia até agariar a confiança dele, mas longe de espalhar isso por o mundo todo. Por quê? Porque muitos seriam contra. Porque isso seria uma coisa, às vezes, só da minha cabeça. Agora, o Espiritismo não. Além desse controle, ele tem outros filtros e ele tem várias fontes. Fontes essas que confirmam os fundamentos nos mais espalhados pontos pelo mundo. Então, isso que deu a garantia e deu a confiabilidade da doutrina espírita. Ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Pois quem quiser eu passo esse texto do controle, né, universal. Vai lá na page, deixa lá o e-mail na page pedindo um texto e a gente consegue. A gente manda para vocês. Tudo bem? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, algum comentário, alguma coisa. Isso, olha lá. Estou aqui com vocês, olha lá, a Janaína. Isso, Janaína. Janaína fez um comentário muito oportuno. Obrigado, viu, Jana? Sempre pela participação, pela contribuição que é muito importante, né? Tanto que ali isso, lá, a Elaine Menato também fala interessante. Ela veio dos espíritos superiores. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que são esses espíritos superiores? Então eu precisava procurar lá, pega o livro dos Espíritos a partir do item 100, você vai ver Kardec constituir a escala espírita. Ela não é absoluta, mas ela nos dá parâmetros. Ele vai dividir em 3 grandes ordens. Dá uma olhadinha, os espíritos superiores que a Elaine Menato está colocando para nós, eles estão na segunda ordem dos espíritos bons e já está lá no topo dela um pulinho para chegar a espírito puro e perfeito. Então, esses espíritos superiores, eles detêm todo o conhecimento, tanto da ciência quanto da moral. Então, olha só o naipe desses espíritos. Não é um espírito qualquer, não é um espírito, um exemplo, um alê na vida. Não, é muito mais. Por isso que eles vieram auxiliar juntamente, né? Jesus no comando, né? O Espírito de Verdade, e eles vieram juntamente, né? Com essa pleiade, auxiliar a trazer esse Consolador. Então isso é muito importante. Então são espíritos superiores. E às vezes a gente, olha só, na nossa ignorância, às vezes, né? Na nossa falta de conhecimento, nós damos muito mais valores em mensagem de espíritos, olha só, em mensagem de espíritos que, se você classificá-los na escala, eles não são nada mais do que nós. Nós que eu falo assim, no geralzão, eu, tá? A gente dá mais valor nessa questão, né, desses espíritos, na mensagem deles, do que nos espíritos superiores que vieram auxiliar Kardec. Por que eu digo isso? Porque tem muitas mensagens que são, na verdade, contrárias às colocadas por Allan Kardec. E a gente às vezes se pega mais a ela do que a própria ciência codificada por Allan Kardec. Por isso que é interessante também o que a Janaína colocou. A maioria das doutrinas, elas se fundam em apenas uma pessoa, numa ideia. Não que não seja válido, não é isso, a gente não está julgando isso. Mas pode ser a ideia só de uma pessoa, ou de um espírito comunicante, ou, como ela disse, de um livro só,
que eles intitulam como livro sagrado. Então, se o livro sagrado da religião A, se ele é um livro sagrado, por que tem um livro sagrado da religião B? Por que tem um livro sagrado da religião C? Por que tem um livro sagrado da religião D? Então, se é sagrado, é único. Tem que ser o mesmo, então. Ou Deus fez um para cada, esse sagrado. Então, é isso que a gente tem que tomar muita cautela, muito cuidado. Não estou desmerecendo, não estou diminuindo nada. Só estamos comentando essa questão ligada ao espiritismo, tá? Tanto que o Fabião também fala aí, meu irmão, ó, que o controle comprova isso. Muito bem. Mas a doutrina, como disse a Janaína, ela vem de várias fontes que comprovam a sua veracidade por terem a mesma essência. Isso é perfeito. E é isso que Kardec tomou muito cuidado. Ele passava pelo filtro da lógica, né, da razão, do bom senso. Ele comparava. Tanto que se você pegar ele por item lá, tinha mais de 3.600 cartas. Ele ia filtrando isso, dessas 3.600, 3.000, né? Falava de Deus, de caridade, de amor, mas ele tirava 300, dessas 300, só 3 eram dignas de ser publicadas. Olha todo o trabalho que ele teve. Ok? Feito? Podemos prosseguir, porque agora a gente já vai pular, o tempo já está indo, mas a gente vai pular para o segundo bloco do dia de hoje. Nós já vamos já para o segundo bloquinho, que ele vai colocar para nós, olha lá, ó. O maravilhoso e o sobrenatural. Vamos começar a falar dele hoje, provavelmente talvez não dará tempo suficiente, mas a gente vai estender até onde dá e aí depois a gente retoma e volta. Tudo bem? Pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, pode interromper, pode falar qualquer coisa. A Luísa está aí. A Cristina hoje chegou cedo, graças a Deus, com muita prece. Ela chegou mais cedo hoje. Então, se vocês precisarem aí, se eu não ver a pergunta, porque às vezes estou intertido com o texto ou com as aplicações, fique tranquila. Passa para elas aí que depois a gente vai comentar com vocês. Pessoal do Centro Espírita Lar da Prece, tá tudo bem aí? Qualquer coisa, tamo junto aí, tá? E vamos junto aí. Mais uma vez, o cético, né, ele vai fazer aquela perguntinha inicial para Allan Kardec, agora relacionada ao maravilhoso e o sobrenatural, ok? Olha lá, vamos juntos. O Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares, já condenados pela razão. Então, olha só que interessante. Como também eu coloquei na questão daquelas mulheres simples, né, para vocês não falarem que Kardec era machista, que ele era contra o feminismo e tudo mais aí, aqui também tem uma informação importante que talvez passe desapercebido para muitos. Ele vai falar assim, ó: evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, tá? O que significa essa colocação do cético aí? No século positivo em que vivemos. Então vamos lá, vamos voltar no contexto daquela época, século XIX. O método geral do positivismo de Auguste Comte, que dá a esse século positivo, né, consiste na observação dos fenômenos, olha lá, na observação dos fenômenos, opondo-se ao racionalismo
e ao idealismo, por meio de promoção do primado da experiência sensível, ou seja, é única e capaz de produzir dados concretos. Então, o positivismo é isso, fatos concretos, ou seja, fatos positivos, que Augusto Comte coloca, né? A verdadeira ciência, ela tinha uma concepção positivista, sem qualquer atributo, então ela dispensava qualquer atributo teológico, metafísico, subordinando a imaginação à observação e tomando como base apenas o mundo físico ou material, ou seja, ele desprezava o restante. Então por isso que ele fala que ainda mais nesse século positivo, que era mais ou menos assim, preto no branco, né? A gente só vê para crer, aquela coisa. Como ele não conhecia a ciência, então o pessoal só atinha, né, aquela coisa do mundo físico, do mundo material. É isso que ele quer dizer com o século positivo em que vivemos, ok? E eu quero trazer uma outra questão que ele fala das superstições, porque é exigir que se acredite nas superstições. Então, o que a gente vai entender por superstição? Aquela crença, aquela noção sem base na razão. Aquela coisa que não tem, né, sem base no conhecimento, que leva a crer falsas obrigações, falsas interpretações, a temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas. Então é isso é superstição. Então, eu quero estar com você no chat agora, antes da gente fazer uma interação, sobre a questão da superstição. Superstição no espiritismo não rola, tá? Não rola. Pode ter certeza que eu estou falando. Então, eu vou pedir a todos que estão nos acompanhando agora ao vivo, e aqueles também que vão nos acompanhar posteriormente, pode tirar aquele saquinho de sal, aquele dente de alho, aquela patinha de coelho aí que você anda no bolso. Meu, não rola isso. Isso aí não rola. Então, se tiver, dá uma disfarçada, já não estou vendo aqui, né, por você, dá uma disfarçadinha, põe a mão no bolso de leve, vai tirando e já deixa de lado ou já joga fora quem tiver condições. Mas ó, isso não rola, tá? Então já vou pedindo já desde já. Feito? Então vamos agora numa interação com vocês. Eu quero saber de vocês e por favor, é importante vocês estarem comigo aí comentando. Então eu quero saber agora, olha lá. O espiritismo tem alguma relação com a superstição? É interessante, eu sei que muitos são tímidos, muitos não gostam de comentar, de se aparecer, fica só na surdina lá, fica só no quietinho. Mas é interessante. Eu sempre falo, eu não sou nada mais, nada menos que ninguém aqui. Nós somos todos iguais, a gente está juntos construindo um conhecimento. Apenas estou como facilitador, mas eu aprendo muito mais. Aí no chat tem gente que sabe muito mais que eu. Entendeu? Então é interessante essa troca para a gente poder sempre estar movimentando, para a gente estar sabendo se você está entendendo ou não, qual que é o caminho que o nosso estudo, que a nossa reflexão vai ser tomada. Então é importante isso. Ok? Estou no chat com vocês aí. A Luísa fala que nenhuma. Será, Luísa? Vamos ver o que o pessoal fala. A Carol também fala que não. Quem mais? Quem mais pode nos ajudar? Vamos lá? Quem mais? Sai aí. Vai, dá uma estaladinha nos dedos aí. Não? Certeza, Fábio? Tá, tô anotando quem tá falando nenhuma e não, hein? Vai lá. Cristina, não tem. A Didi também fala que não tem. Então é o seguinte, ó, Didi. Já a Janaína Assis, nenhuma relação. O espiritismo tem os fundamentos nas leis naturais. E muitas delas não conhecemos, com certeza. A Nath diz que penso que não. A Socorro não. Então, ó, esse pessoal que está falando não, nenhuma,
Então, por favor, ó, já aproveita agora que já deu a declaração e eu registrei aqui. Faz o seguinte, de leve, põe a mão no bolso, né? Tira aquele crucifixo lá que a tua avó te deu para espantar maus espíritos. Tira aquele salzinho grosso, né? Pode tirar aquela patinha de coelho, aquela ferradura atrás da porta, pode tirar. É isso aí, Sonilda. Muito bem. Não existe não, tá? O Zanin também fala que não. Mas muitos, olha que interessante, eu acho legal essa interatividade com vocês. No movimento a gente vê muita gente que estuda, né? Que, que estuda, que tá firme ali. Aí bastou se sentir mal um pouco, já pega uma água quente, já põe lá 7 pitadinhas de sal grosso e já vai tomar banho. Não, nada contra. Cada um é cada um. Se aquilo te ajuda, ótimo, né? Tranquilo. Mas se a gente tem essa convicção que Kardec sempre nos fala, que não tem nada de superstição, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso, a gente não vai precisar disso. Acho que é melhor você colocar, no lugar de colocar sal grosso lá, guarde ele pro churrasco quando tiver condições, tá? E faz uma prece. Acho que é muito melhor do que isso, tá? Deixa eu ver se alguém mais. Ah, Didi falou aí que. Legal, Didi. Mas devido a alguns fenômenos, muitos acreditam que sim. É, os, Jana, perfeito aí, ó. O espiritismo não tem, mas os espíritas ainda tem um pouco. Tá um pouquinho, tá? Não tem muito não. Tem uns que tá cheio de espada de São Jorge na frente da casa dele. Mas tudo bem, cada um é cada um e a gente vai tocando, né? Uma hora eles vão entender que o caminho não é esse, tá feito? Eles vão entender ainda que o caminho não se faz por aí, mas tranquilo. Então vamos lá, vocês falaram para mim que não tem nenhuma relação com essa superstição, tá? E aí eu quero saber agora é nós com nós, hein? O que você entende por maravilhoso? Vamos lá. Vamos lá. O que você entende? Tô com vocês aqui no chat, hein? Vamos lá. O que vocês acham? O que você entende por maravilhoso? Vamos lá? Uma coisa boa, tipo o estudo de hoje? Pode, não é por aí, não é nesse sentido, tá, ô Didi? Não é nesse sentido, mas obrigado pelo elogio, tá? Fico muito grato. Aliás, um abraço a todos aí. A Jana, acontecimentos que fogem à nossa compreensão. Legal. Isso, Nath. Nath, muito bom, cara. Algo que não seja deste mundo. Legal. Para mim, a Luísa diz, para mim é quando a pessoa não conhece o fenômeno. Perfeito, perfeito. Quem mais pode nos ajudar? Alguém mais? O Zanin, entendo que são pequenos detalhes que ocorrem em nossa volta, detalhes estes através de gestos, atitudes, palavras e ações. Tá, mas o Zanin, é relacionado à questão dos fenômenos, né? Como que isso se dá? O que seria um maravilhoso nesse sentido?
A Cristina, é uma coisa que acontece além do esperado. Isso, é uma coisa que a gente desconhece. Carol, é um estado de paz? Não, eu entendi o que você quis dizer, Carol. E Rosana, perfeição. Não, mas eu tô me referindo à questão dos fenômenos. O que seria um fenômeno? O que é uma coisa maravilhosa, sobrenatural? Isso, Fábio, muito bem. É aquilo que não se pode ser explicado pela razão. É aquilo que foge dos nossos sentidos, da nossa compreensão, do nosso conhecimento. Então, é algo que deslumbra, é algo que provoca, às vezes, perturbação. Porque a gente não tem conhecimento, a gente não sabe. Um exemplo, é, os índios, né, os índios raiz mesmo, né, quando tinha uma chuva, né, ele falava, é o Deus chuva, porque eles não conheciam a dinâmica de como que constituía a chuva, esse ciclo que colocava a chuva, ok? Um exemplo, dava um trovão, eles não sabiam que era algo maravilhoso para eles, era algo que eles fugia do conhecimento. Então eles acreditavam que era o Deus trovão, porque eles não conheciam o mecanismo que provoca, né, essas descargas elétricas. Eles não sabiam disso, ok? Por isso, então o maravilhoso é isso. É algo que te faz, né, e não tem explicação lógica. É algo que não tem como. Feito? É algo que a gente não consegue explicar pela nossa lógica, pela nossa razão. Feito? Então vamos lá, mais um, hein? Ó, legal. Continuam. Eu vou continuar provocando vocês. Eu quero que vocês participem para a gente poder ter um caminho para o nosso próximo encontro. Então eu vou colocar mais um aqui. Eu estou com vocês no chat, apesar de não aparecer, vai aparecer só o que eu quero perguntar. E agora eu quero perguntar o seguinte, eu quero a participação de todos, hein? O que você entende por sobrenatural? Vamos lá. O que é uma coisa sobrenatural? Fala para mim, no seu entendimento. Meu, se errar não tem importância, a gente está aqui para isso, todo mundo erra, eu erro, você erra. Fica tranquilo. Nós estamos juntos, no mesmo barco. Sonilda, Sonildo e Socorro, eu entendi o que vocês querem dizer sobre o maravilhoso, né? Mas é algo no sentido de fenômeno, então é algo que assim que a gente não consegue explicar. Um exemplo, vamos supor que nós não temos nenhum conhecimento doutrinário, né, do espiritismo. E a gente vê, que nem aqui próximo à minha cidade tem uma senhora que ela através do algodão ela materializa coisas fantásticas. Se você não tem um conhecimento doutrinário, você acha que lá é maravilhoso. É algo que foge, você não tem como explicar. Foge da nossa razão. Isso, Socorro, isso mesmo. Isso mesmo, é isso mesmo. É isso aí, Nath. Agora, o que é uma coisa sobrenatural? O que é uma coisa que é sobrenatural? Ah, é o sobrenatural e maravilhoso. Vamos ver a Luísa. Sobrenatural qualquer coisa que foge às coisas que ocorrem naturalmente. Ótimo. Quem pode nos ajudar mais? Vamos lá. Quem pode nos ajudar mais? Estou com vocês aí no chat. A Didi que foge do natural, difícil explicar. Muito bem, Didi. A Jana é que está lendo as leis que nós conhecemos. Perfeito, Jana. Que ainda não conseguimos explicar pelo nosso atual conhecimento. Ótimo. Rosana, inexplicável. Isso, que está além das nossas forças, né? Quem mais pode nos ajudar aí? Vamos lá, estou junto com vocês. Estou juntinho com vocês aí. Isso, muito bem.
Alguém mais pode nos ajudar? Então, esse sobrenatural, na verdade, a qual o título, né, desse bloco é o maravilhoso e sobrenatural, esse sobrenatural, Kardec ele vai nos falar mais ou menos assim, que seria esse sobrenatural seria coisa que ultrapassa, né, as coisas naturais que nós conhecemos, está fora das leis naturais. E essas leis naturais, né, que estão fora dessas leis, é fora do comum. A gente não tem isso, é algo que é extranatural, que não é conhecido porque nós ainda não temos esse conhecimento. Então, o espiritismo ele veio acabar com isso. Ele veio promover o conhecimento dessas leis, né, dentro do nosso grau evolutivo, nos colocando, nos apresentando elas para fazer entender os fenômenos. Então essa é a questão que é colocada, entendeu? E é isso que a gente tem que tomar. O espiritismo ele não tem nada de sobrenatural e muito menos de superstição, nem de maravilhoso, nada. Tudo é muito explicado através da ciência por Allan Kardec, ok? Chegamos ao fim. Eu quero pedir a todos que dê aquele joinha lá, se possível compartilhar com outros grupos, se você tem essa condição, tanto no Face quanto no WhatsApp, grupos de centro, de amigos que se afinam com a doutrina e querem estudar, né? Então é interessante. E a gente já, olha lá, chegamos no fim. Na semana que vem, no nosso próximo encontro, a gente já vai partir da resposta de Allan Kardec para esse questionamento. Por isso eu quis saber de vocês essas questões. O que vocês acham sobre superstição, sobre maravilhoso, sobre sobrenatural, para a gente poder conduzir o estudo da próxima semana. Porque aí, dependendo, eu vou ter que parar mais, explicar mais. Dependendo, não, a gente pode adiantar um pouquinho mais, tá? Quero agradecer de coração a todos, tá? Que dispuseram um pouquinho do seu tempo para estar juntos. Quero agradecer de coração a Deus por mais uma oportunidade de trabalho que Ele nos concede e que durante a semana nós possamos estar, né, imbuídos dessa atmosfera fluídica muito benéfica e que semana que vem, sem falta, estaremos juntos. Lembrando que na segunda, quarta e sexta nós teremos o nosso resenha espírita. Essa semana nós vamos falar sobre, tanto na segunda, quanto na quarta, quanto na sexta, nós vamos falar sobre mediunidade, tá? Nós vamos falar na segunda-feira sobre mediunidade, né, sessões mediúnicas virtuais. Nós vamos debater um pouco sobre essa questão. Eu vou ter dois amigos comigo, o Rui Marcelo e o Jorge Medeiros, vão estar junto comigo e a gente vai fazer esse bate-bola sobre essa questão tão atual. Tá? Na quarta ainda não defini o tema, mas vai ser ligado à mediunidade. Tá? Na sexta nós vamos falar sobre mediunidade e influência espiritual. Nós vamos trazer um time aí de especialistas. Nós vamos ter o Dr. Sérgio Thyssen, nós vamos ter o Guilherme Velho, nós vamos ter o Adalberto Moraes, lá que é do Japão. E nós vamos estar juntos aí, os quatro, discutindo sobre essa temática tão importante. Ok? Então não perca, toda segunda, quarta e sexta, 21h05. Aliás, 21h05, cabe um esclarecimento aqui, mas eu vou ter que falar isso no resenha. O pessoal está me perguntando se eu sou supersticioso, por que 21h05? Mas eu vou explicar uma hora o porquê disso, tá ok? Que Deus possa abençoar imensamente cada um de vocês e muito grato por tudo, viu? Que Deus abençoe imensamente, gratidão mesmo. Valeu a todos. Obrigado, Jô, Rosana, Janaína, Sonilda, Didi, a Kelly, a Ana, a Luísa, a Cris, a Socorro e todos eles. Muito grato por tudo.